Ok, então Obrigada, professor. ó, a nossa convidada chegou, agora deixa eu fazer a abertura, porque eu vou fazer a gravação, né? Tá, então, hoje são 23 de abril, agora são 19 horas e 7 minutos. A turma é AD07NA, a disciplina é Sistemática do Comércio Exterior. Está presente conosco, diretamente da França, vocês são chique pra caramba, hein? Diretamente da França, a Elineide Ribeiro. Eu vou fazer uma breve apresentação, tá? Você sabe que eu tenho a grande honra e orgulho de dizer que eu sou facilitador do Empretec. E para você ser facilitador do Empretec, a gente passa por um processo de seleção extremamente rigoroso, que dependendo leva de 1 ano a 2 anos. Então, nós passamos por um processo de trainee e durante esse período nós somos treinados por vários facilitadores chamados facilitadores líderes, né? E a Eli é uma das facilitadores líderes do projeto Empretec, inclusive ela chegou já a trabalhar diretamente na UNCTAD, né? Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, já foi funcionária da ONU, olha que chique, né? E ela foi uma das líderes extremamente com padrão de qualidade altíssimo. Então eu tenho uma grande honra de agradecer a Eli por ter tido o privilégio, a oportunidade de aprender com ela. Inclusive a Eli foi a facilitadora líder que autorizou praticamente o prosseguimento no meu processo de trainee. Quando a gente entra no seminário Empretec, antigamente tinha um projeto chamado Empresário Convidado. Empresário Convidado. Então, ela foi a pessoa que era a facilitadora líder e ela canetou a minha aprovação para ser trainee no Empretec. Então, eu hoje sou facilitador do Empretec graças a porta de entrada, digamos assim, que ela permitiu, tá? Então, Eli, eu quero agradecer muito você ter estado conosco, está aqui conosco para contribuir, falar um pouco da sua trajetória de vida. Nós vamos deixar o nosso módulo em formato mudo. Aí depois, no final, os alunos vão fazer algumas perguntas para você. Tá ok? Tá bem, tá Ok, bem. muito Boa obrigado. noite. Tá me Boa ouvindo, noite. Suzuki? Ok. Boa noite para você, boa noite para todos aí. Uma honra. Eu que me senti muito honrada de ser convidada. Aqui são 5 horas a mais que aí e é com grande prazer que eu participo de qualquer coisa que você me chamar, porque você é um professor fantástico e eu acredito que os alunos, quem tem a oportunidade de trabalhar com você, sabe disso. Então, estou muito feliz de poder participar. Tá. Então, ok. Então, esse primeiro momento é com você, tá? Fala um pouquinho, conta um pouco a sua trajetória profissional. Você também tem experiência como presidente do Conselho da Mulher Empresária, né, na Associação Comercial do Pará. E você também tem uma experiência internacional de ter levado um grupo de empresários para Portugal. Enfim, compartilha com a gente essa sua experiência, tá bom? Ah, tá. Pois bem, eu sou formada em comunicação social, né? Em jornalismo, mas basicamente eu só trabalhei com isso na época da faculdade mesmo. Depois que eu saí da faculdade, eu diretamente ingressei na área de empreendedorismo. E comecei a trabalhar com isso na parte de treinamentos para mulheres. Lá no meu comecinho de carreira foi treinando mulheres que nunca empreenderam para começar a desenvolver sua renda. Não era nem seu negócio, era ter uma certa renda em casa mesmo. E depois disso eu comecei, você sabe, lá no PNUD, com o seminário Empretec, ajudando a implantar o Empretec no Brasil. No Maranhão, desculpa. E mudei para o Pará. Aí em Belém eu
Comecei trabalhando com Empretec também desde os anos de 2000 e depois abri minha empresa de comércio, né? E, acabando que eu sempre tive a empresa de consultoria e treinamento, mas eu ainda tinha vontade de montar um comércio, sou de uma família de comerciantes e montei uma loja pequena aí na Estação das Docas, onde eu fiquei 15 anos. O ano passado eu vendi a minha loja e está indo bem, graças a Deus. A pessoa que comprou tá satisfeita, eu também. Mas porque eu planejei uma nova trajetória. Desde 2015 eu comecei o planejamento para me mudar aqui para a Europa e pronto, e indas e vindas para Portugal, fazendo planos, tentando abrir uma empresa em Lisboa de exportação de confecções do Brasil. Contratei representantes em Lisboa e a gente fazia as visitas para os lojistas em todo Portugal. E fiz durante 2 anos as exportações, as vendas para lojista e exportação para Portugal inteiro. Ainda exportei para a Irlanda, para a França, mas o ano passado eu decidi fechar essa empresa porque eu tinha uma série de problemas pessoais aí no Brasil mesmo, tinha que resolver isso antes de tocar à frente. Eu estava com muita coisa ao mesmo tempo, tinha a loja aí, tinha a empresa em Portugal, a empresa de consultoria e treinamento, que você é meu parceiro, a gente trabalhava junto aí, e mais alguns problemas pessoais, enfim, que eu tinha que tomar uma decisão e, obviamente, como a empresa mais recente era a de Portugal, eu achei por bem mais prudente fechar, porque depois eu viria para cá mesmo e podia abrir de novo. Então, basicamente, eu hoje estou trabalhando só com consultoria e treinamentos. O ano passado e o ano retrasado eu trouxe 2 grupos, né? O ano retrasado foi o primeiro grupo que eu trouxe em 2018 para Portugal, com 12 pessoas, 12 empresários, pessoas que tinham interesse, né, que têm interesse em abrir negócio ou fazer uma presença de mercado aqui, ou mudar mesmo para cá, para a Europa, para Portugal. E o ano passado, em novembro, de novo, eu trouxe mais um grupo de 15 empresários, todos do Maranhão. Foi uma associação, pela Associação Comercial do Maranhão, que me contrataram e era o mesmo sentido. Só que esse do Maranhão foi diferente, porque eram todos... tinham empresários também, mas a maioria eram presidentes ou representantes de entidades de representação empresarial. Então, foi bem interessante, foi um grupo diferente, foi uma experiência, uma missão empresarial também. Então, nas 2 missões, eu trouxe as pessoas para que elas pudessem entender como é o mercado de Portugal. Aí nós tivemos palestras como exportar, palestras de como abrir empresa, as implicações financeiras, fiscais, trabalhistas, tudo isso eles tiveram de informação, de palestra, de visita à empresa, de visita a grandes, pequenas empresas para poder entender. Então, basicamente, eu estou trabalhando agora com a parte de consultoria e treinamento, agora à distância, né, como todo mundo, mas eu espero que eu consiga voltar para Portugal dia 10, como está planejado para mim. O confinamento aqui na França termina dia 11 de maio, e tomara que eu consiga viajar dia 10, porque é quando eu tenho minha passagem. Se não, só quando abrir mesmo a fronteira e eu puder voltar para Portugal. Mas eu estou aqui na França, estou trabalhando daqui, não tem problema. Fala para a gente um pouco sobre esse processo de exportação. É muito difícil, é muito complicado, é muito burocrático. Quais são os desafios para se exportar para um país como Portugal, né? Portugal é considerado um país parceiro, país irmão, né, do Brasil. Fale um pouquinho, comenta um pouquinho. É muito complicado? Como que é? Não, não é. Olha, claro, assim, quando eu falo não é, eu estou falando do meu ramo. Depende muito do ramo de atividade. É igual ao Brasil. Então, depende do ramo de atividade. Eu exportava confecções. Então, eu vou falar basicamente como é a parte de confecção.
A gente tem um imposto único em Portugal chamado IVA, né? O imposto de 23%. E uma coisa interessante que eu percebi foi assim, como que é para você exportar para Portugal? Você exporta da seguinte forma: você encaminha a mercadoria, que aí você escolhe se vai ser por... Eu exportava sempre pelo aéreo, faz toda a documentação aqui antes, manda toda a documentação junto com a sua mercadoria e chega em Portugal. Você tem que contratar um agente, um despachante aduaneiro, é o mesmo processo do Brasil, não tem nada diferente. Contrata-se um despachante aduaneiro, que ele vai desembaraçar essa mercadoria no aeroporto ou no porto por onde você enviar, vai pagar as taxas que tem que pagar o IVA. Esse é o grande diferencial. Por exemplo, qual é o diferencial? Em Portugal, quando você faz exportação, você paga o imposto inteiro na hora que pega a mercadoria. Você não consegue retirar a mercadoria sem pagar o imposto. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que ter capital de giro. Então, basicamente, eu tenho uma nota, sei lá, de 50 mil euros, eu sei que dessa nota, quase 50% dela a mais eu tenho que pagar de IVA, despachante aduaneiro, transporte, frete, tudo isso. Então, você tem uma média de 45%, 42% a 50% de imposto, para poder, de imposto, taxas, frete e tudo, e despachante e tudo para poder retirar essa mercadoria. Então, a desvantagem é que você precisa pagar o IVA na hora que pega a mercadoria, pagar todo o imposto de uma vez. A vantagem é que você já pagou o imposto. Então, tudo que você faturar dessa nota, o dinheiro já vem para você. Você só faz a correção lá no final do trimestre para poder pagar de novo o imposto, mas muito pouco, né? Então, a desvantagem é que você tem que ter capital de giro. A vantagem é que você já pagou. Na Espanha não é assim. Na Espanha você não paga o imposto para retirar a mercadoria. Você paga a taxa, o imposto de importação, que eu pagava 13%, imposto de importação, paga o IVA 23%, paga a taxa, frete, enfim, uma série de coisas. Na Espanha você paga só o imposto de importação, os fretes e o despachante aduaneiro. O IVA você só vai pagar quando vender a mercadoria. Então, quer dizer, a Espanha ela é bem competitiva nesse sentido, mas Portugal não é. Mas é fácil, não é difícil fazer exportação para lá, não. Ok, obrigado. Eu vou deixar aberto para alguém que quiser fazer alguma pergunta. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Professor, eu sou a Jéssica. Eu queria saber qual foi a maior dificuldade que ela teve para exportar para Portugal, porque, pelo que eu entendi, ela começou exportando para Portugal. Aí eu queria saber que, além do imposto, qual foi uma outra dificuldade que ela teve nessa questão da importação para Portugal? Perfeito, Jéssica, entendi. Eu tive muitas dificuldades, assim, porque eu tive que aprender tudo sozinha. Eu não sabia nada, o Suzuki acompanhou lá desde 2015, cada vez que eu voltava de Portugal, a gente fazia uma reunião, eu pedia feedback dele, dos outros consultores também, mas eu tive muitas dificuldades, primeiro para poder aprender a nova cultura. Portugal fala a nossa língua, mas é uma outra cultura, são outras leis. Então, eu tive essa dificuldade. Eu tive um susto muito grande na minha primeira exportação, porque nós aqui somos muito, em termos de comércio, o Brasil é muito evoluído na parte comercial, em tudo, assim, principalmente na parte de inovação, de negócios, nós temos muita inovação, nós temos muita coisa diferente que não tem ainda em Portugal. Naquela ocasião, em 2016, quando eu abri a empresa, toda a minha confecção, e até hoje continua assim lá na loja, é uma confecção
com tecido feito de garrafa PET. E para a gente trabalhar toda a questão da sustentabilidade e ter eu sempre tive uma preocupação muito grande com a cadeia, de onde vem esse tecido, quem é que faz, enfim, de conhecer todo o processo. Os tags, né, aquelas etiquetas de papel, elas eram umas etiquetas de papel reciclado, você já deve ter visto, porque isso é muito antigo no Brasil, mas não era aqui foi uma mega inovação. Aquelas etiquetazinhas de papel que vem, né, na camisa, né, os tags, era de papel reciclado e tinha sementes dentro. Essas sementes, você picava o papel, jogava na água, no vasinho, e 4, 5 dias depois começava a nascer uma florzinha. Eles acharam o máximo quando eu vim para Portugal fazer a pesquisa de mercado, e quando eu mostrei as peças, e, nossa, a gente nunca viu isso aqui, eu estava me achando o máximo, porque era tudo inovador. E eu fiz a exportação, a primeira exportação. Quando chegaram as caixas em Portugal, a polícia apreendeu a mercadoria e disse que não podia liberar, porque é proibido exportar sementes. E eu não tinha nem... Quando eles viram, o que é isso que tem aqui nesse papel? Eles abriram a mercadoria. Não, a gente contou a verdade. Mas é semente, porque você põe na água e põe no vasinho. E vocês estão doidos, vocês não podem fazer isso, porque eu não sei que semente é essa. E sabe aquela coisa... Eu lembrei até daquela música do Bezerra da Silva. Não sei, não conheço, isso nasceu aí. Eles estavam pensando que era outra coisa. Então, eu tive muita dificuldade, mas ao mesmo tempo, o meu despachante, porque eu estava no Brasil, eu não estava morando em Portugal, o Suzuki sabe, eu tinha empresa em Portugal, vinha, ficava 40 dias, voltava para o Brasil, ficava 2, 3 meses no Brasil, e o despachante era muito bom e ele conseguiu entender, explicar, e aí a polícia deixou, mas a gente teve que assinar um termo lá de que nunca mais na vida ia fazer esse transporte de semente. Então, isso foi uma coisa que me deu um susto muito grande, porque foi a primeira, eu estava me sentindo o máximo, que eu tinha aqueles tags que eu ia chegar arrasando, e foi só aquela vez e acabou, não podemos usar mais nada desses tags. Eu posso usar se eu fizer os tags aqui, mas eu não posso trazer sementes do Brasil nunca. Uma outra coisa aí eu aprendi, aí fui estudar mais, que foram as biojoias. Então, as biojoias, quando eu exportei também, eu não posso escrever na nota fiscal que é biojoia feita com semente de açaí. Essa palavra semente, o advogado falava assim, esquece essa palavra semente, esquece, nunca mais na sua vida usa isso. Então, a gente falava caroços secos de açaí, aí eles deixavam exportar. Então, é muito interessante estudar bastante a questão dos produtos, porque aqui é simples, mas uma palavra, uma coisinha pode inviabilizar uma exportação. Couro, madeira, depois eu fui puxar toda a linha de coisas que são comida, toda a linha de coisas que são difíceis de exportar. Por exemplo, geleia. Para você exportar uma geleia para a Europa, você precisa de 1 ano de estudo aqui. Eles pegam sua geleia, vê se pode, tipo aquele FDA americano e tal. Então, não é assim tão simples, mas não é difícil. É só seguir as regras direitinho, não há complicação, não. Legal, show de bola. Alguém mais gostaria de... Hoje vai ser tipo ping-pong, tá, pessoal? Alguém faz pergunta, outra responde. Hoje vai ser ping-pong, vamos lá. Boa noite, o meu nome é Neto. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você aí pela carreira, né? E Obrigada. eu tenho uma pergunta para fazer em relação assim, à crise que nós estamos vivendo, né? E você afetou de que maneira seus negócios? E você já tem assim, uma ideia inicial de como vai ser esse pós-surto? Como é que vai funcionar? Já tem mais ou menos um plano, uma ideia? Perfeito, Neto. Boa pergunta sua. Não, olha só, deixa eu te falar algumas coisas. Ano passado, eu já desde o início do ano, eu estava com a proposta de vender minha loja, porque eu queria ficar
mais leve aqui na Europa, né? Não ter a preocupação, porque eu já sabia como era ir, voltar e ficar com a empresa. E acabei vendendo em outubro do ano passado. Eu falo que Nossa Senhora de Nazaré me abençoou porque eu abri minha loja em 2015 em outubro e vendi ela em outubro também. Então foi uma venda também abençoada. Mas então eu me planejei muito para vir para cá, para morar aqui. Guardei dinheiro, não muito, mas fiz uma reserva de 1 ano para que eu fiz um acordo comigo mesma de me permitir ficar 1 ano para dar certo aqui. Já conheço o mercado de Portugal, tenho minhas redes de contatos aqui, faço algumas consultorias e faço as consultorias para as pessoas que querem vir para cá e montar os seus negócios. Inclusive, estou com um casal aí de Belém agora que está fazendo consultoria comigo aqui, onde eu identifico uma ideia de negócio, a gente discute junto e depois eles vêm. Tudo que eu faço na missão empresarial para o grupo, eu faço individual também. Então, aqui eu estou trabalhando com isso, com essa parte de consultoria só. O que eu vejo da crise é o seguinte, eu hoje mesmo estava conversando com alguém, com o Lucas Suzuki, o Lucas, né? Lucas da seguradora, da Não Dá Para Esquecer, né? Que é um querido, é um parceiro meu também, um amigo meu aí, consultor, professor também. E o que eu acho interessante, se é que assim, toda crise vem com um monte de oportunidades também. Essa é a grande vantagem. Se a gente souber olhar para isso, a gente identifica que está abrindo um monte de janelas diferentes. Então, para mim, eu vejo esse momento como um momento único. Não sei o que vai vir por aí pela frente, porque é diferente de tudo que eu vi, de tudo que eu já estudei também. É verdadeiramente diferente. Mas é um momento único para que a gente possa ser rápido de olhar as oportunidades. Eu estava conversando com os empresários lá do Rio de Janeiro, um grupo de empresários da área de restaurantes, e eles dizendo, mas é porque agora está todo mundo quebrando. Eu falei, pois é, mas está todo mundo quebrando, mas é hora de comprar um restaurante que está quebrando. Por quê? Porque essa pessoa precisa vender, alguém precisa comprar. Uhum. E numa situação anterior, provavelmente ela estaria vendendo por um preço muito alto e ninguém conseguia comprar, mas agora ela precisa vender por um preço mais barato. Então, eu costumo dizer o seguinte, Eli, mas aí como é que ela vai comprar se não tem dinheiro? Isso tá claro também para mim. Agora, isso para mim, né? Na minha concepção, o professor Suzuki e os alunos todos, você colhe o que você planta. Então, agora, se você foi um chefe, um empresário muito bom, honrado com os pagamentos, se você tratou bem seus funcionários, se você honrou os pagamentos com os fornecedores, se você tem um bom nome no mercado, você consegue comprar um negócio sem dinheiro. Agora, se você não foi esse tipo de pessoa, você não compra nada de forma alguma. Então, porque na crise ninguém tem dinheiro. Não é assim, claro, a gente fala ninguém, as pessoas normais, tem os mega ricos que sempre vão ter. Mas os empreendedores pequenos, ninguém tem dinheiro mesmo, eu sei disso. Porém, quem fez o... Eu acho legal uma expressão do Pará, vai lá e faz teu nome, não tem essa expressão? Vai lá e faz teu nome. Eu amo essa expressão, toda vez que eu tenho oportunidade eu falo, acho o máximo. Quem fez o nome vai continuar aí bem, porque tem palavra. Então, é aquela coisa antiga mesmo, num momento de crise, se você tem uma palavra, se você sempre foi honrado, as pessoas vão reconhecer isso. Pouquíssimas não reconhecem, mas essas pouquíssimas não vão mesmo nunca te ajudar. Quem vai te ajudar é quem conhece você, enfim. Então, eu acredito muito que vão vir muitas oportunidades, tanto para empresários, quanto para pessoas físicas, para pessoas que não têm vergonha de trabalhar,
é outra coisa interessante. A gente tem uma coisa muito difícil no Brasil, que são as pessoas têm vergonha de trabalhar. Uhum. Têm vergonha de fazer algo que na cabeça delas não é bom, porque não é, sei Exato. lá, porque trabalho, porque tem que trabalhar. Uhum. Então, eu estou vendo com essa crise algumas pessoas vendendo bolo, fazendo comida, fazendo outras coisas que eu nunca vi que fariam antes. Então, quer dizer, por quê? Porque é uma crise, porque todo mundo está passando por isso junto. Mas será que depois vai continuar fazendo, né? Quando se estabelecer de novo? Então, quem não tiver vergonha de fazer, vai dar certo, tenho certeza. Exato. Eu percebi isso nas suas falas, assim, logicamente que você é uma pessoa empreendedora, né? Mas assim, a gente percebe na sua fala que é uma pessoa assim de sangue mesmo empreendedor. Essa questão das oportunidades, o professor comenta muito com a gente da questão da crise, ter oportunidades e também assim que eu percebi assim, no que você falou, do ter o nome de mercado para poder comprar, né, as oportunidades que aparecem, mas é também as empresas que conseguem se manter são aquelas que tiveram qualidade, né? Qualidade para se manter no mercado, elas não vão quebrar, elas sentem a crise, né? Mas não quebram, né? Elas se mantêm. E muito obrigado por responder, foi ótimo. Ah, perfeito. É porque para mim, Neto, assim, eu venho de uma família, meu pai é empresário, né? Sempre foi. Eu nasci na feira, eu fui criada na feira, a gente tinha que trabalhar na feira, abrir e fechar barraca de feira, enfim. Então, nós passamos por muitas crises tanto econômicas quanto crises pontuais. Por exemplo, uma enchente na cidade levou tudo da nossa casa e da noite para o dia não tinha nada. Uhum. Outra vez pegou fogo lá na Kombi do meu pai, das mercadorias, a gente também não tinha nada. Passamos por muitas crises. E eu Uhum. aprendi com meu pai isso, assim, hoje a gente vende sapato, mas agora não dá para vender sapato, vamos vender coco na feira. Uhum. Quer dizer, eu tive muita sorte de ter tido um pai, de ter, porque meu pai ainda é vivo, de ter Uhum. um pai que não tinha vergonha de trabalhar e obrigava a gente a trabalhar. Não era uma coisa Certo. assim, vem quem pode. Não, a gente era obrigado a acordar às 6 horas da manhã e trabalhar do mesmo jeito. Isso, na época, foi muito difícil para mim, porque a gente trabalhava quando era criança. Não era, Certo. agora não pode, mas antes, 8 anos, eu me lembro, eu estava na feira da Aparecida do Norte. Mas isso me ajudou bastante, porque hoje, todas as vezes que eu vejo uma dificuldade, eu, na hora, correlaciono. Sim, está difícil, mas o que eu posso fazer porque eu aprendi muito com meu pai uma coisa, assim, ele falou para mim quando eu fui embora de casa para estudar, porque a gente morava em uma cidade muito pequena no Rio e não tinha colégio segundo grau lá, só tinha primeiro grau. E ele falou, eu fui estudar fora, fui estudar no interior de São Paulo, com os outros filhos de outros empresários lá da cidade. E ele falou uma coisa, olha, você vai embora, vai estudar, você pode fazer qualquer faculdade que você quiser, eu só tenho duas colocações para você sobre a questão da faculdade, já que você quer cursar a faculdade. Número 1, tem que ser pública. Eu nunca vou pagar uma faculdade particular porque eu não tenho dinheiro para isso. E naquela época era só PUC, Uhum. Santa Casa, Mackenzie, não tinha faculdades acessíveis como nós temos hoje, graças a Deus, né? O ensino está muito Verdade. mais acessível. E o número 2, você pode escolher qualquer profissão, não me interessa o que você vai cursar, desde que você abra o seu negócio. Então, eu tinha essas duas restrições. Tirando essas duas restrições, eu podia fazer tudo que eu quisesse. Então, eu tive muito, muito apoio do meu pai para isso, graças a Deus. Verdade. Você falou sobre a questão da venda de bolo, né? Tá acontecendo com alguns conhecidos, né? Por exemplo, a minha namorada tinha a mãe dela tinha um negócio de bolos, de vender por encomenda, né? E não vendia tanto, não era a principal fonte de renda, né? Mas ela vendia bastante sim por encomenda. Só que agora, com essa questão, ela acabou fazendo um bolo mais barato. Por exemplo, é um bolo de cenoura por R$ 20. É um tamanho grande e, assim, muita gente está pedindo, tá sendo bom desse lado, porque muitas pessoas estão pedindo por ser R$ 20.
e está ajudando bastante. E assim, é uma possibilidade que deu de impulsionar o negócio dela. Então, assim, como você falou, se passar a crise, será que a pessoa ainda vai continuar vendendo coco? Sim, se a pessoa quiser, né, se a pessoa investir nisso, pode dar super certo. E esse daí é uma coisa assim que eu tô torcendo também para dar certo, porque é, as pessoas têm compartilhado, estão agradecendo, então eu acho que tem tudo para dar certo essa oportunidade. Não, é hora dela fazer o nome dela. É, é isso mesmo. É agora, não tem saída. Oi, Eli, boa noite, né? Tipo, boa tarde. Boa tarde, boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta referente assim. Quando você presta consultoria para as pessoas aqui do Brasil que querem ir para a Europa, né, empreender, abrir seu negócio, você sente qual seria a maior dificuldade para quem está iniciando hoje? Seria o financeiro? Seria a falta de informação? Ou seria realmente a parte burocrática? Porque, como você demonstrou, como eu peguei um pouco cortado em relação às sementes, mas seria, vamos dizer assim, diversos outros probleminhas antes de você conhecer propriamente, quando você quer, assim, migrar para outro país, fora aqui do Brasil? Boa pergunta, Rodolfo. Olha só, o problema que nós temos aqui para quem quer vir para cá é o mesmo que nós temos no Brasil. Eu trabalho há 20 anos com treinamento na área de empreendedorismo no Brasil. Já formei, não lembro quantas pessoas, mas se eu falar a quantidade de turmas, vai parecer até que eu sou mais velha do que o Suzuki, que eu não sou. O Suzuki é muito mais velho do que eu. Então, o Suzuki vai identificar isso. O problema é que a gente tem no Brasil e que nós temos aqui, obviamente, porque eu estou trabalhando com o público brasileiro, é o mesmo público, é planejamento. Então, as pessoas, elas têm dinheiro, quem quer vir para cá, na maioria das vezes tem dinheiro, mas não, exatamente por ter dinheiro, acreditam que o dinheiro é suficiente para tudo. Eu tenho dinheiro, posso gastar, não preciso me planejar, tá bom, e não sei o quê. Então, o planejamento ainda é muito difícil, as pessoas ainda têm dificuldade de pagar para planejar. Elas preferem pagar para errar. Acontece muito isso, infelizmente. Então, o que acontece? Eu falo para a pessoa, olha, a gente precisa... Eu estou impressionada, esse casal que está vindo, que quer vir, eu conversei com eles aí em Belém e eles falando, não, Eli, a gente quer já começar a fazer o planejamento. Eu falei, nossa, vocês estão assim, vocês são um em cada 100, porque as pessoas não querem isso e eles têm muito dinheiro. Eu falei, qual é o horizonte de vocês? Quando é que vocês querem mudar? Daqui a 2 anos. Fantástico. Então, eles estão começando agora a fazer o que é correto. Planejar com antecedência, identificar a ideia de negócio, verificar o que eles podem fazer. Aí, viu a ideia, vamos agora verificar se é viável, se o mercado daqui vai comprar, se não vai. Então, esse tipo de planejamento é o ideal para a pessoa vir. E eles não fazem muito isso porque são brasileiros. Os brasileiros não gostam muito de planejar, infelizmente. Essa é uma grande dificuldade, porque muita gente vem com a cara e a coragem, mas 6 meses depois, 1 ano depois, volta porque não era nada do que imaginaram, a cultura é diferente, o resultado financeiro, você não vem para a Europa para ficar rico, você vai para os Estados Unidos para ficar rico, mas para a Europa é muito difícil. Aqui é outro estilo de vida, é outro comportamento de compra, as pessoas não compram como compram aí, não tem aniversário toda semana para a gente ir, não tem nada disso, é tudo muito mais simples aqui. E também, por ser mais simples, você ganha menos também, mas o Estado te oferece muita coisa. Então, é uma balança boa, porque eu ganho menos, mas também não preciso pagar colégio de filho, não preciso pagar saúde, não preciso trocar de carro sempre, porque as estradas são maravilhosas. Então, essa questão ajuda bastante. Mas um problema grave é o planejamento. O outro problema é a pessoa mudar verdadeiramente, porque muita gente quer vir para Portugal ou para a Europa, mas não quer pagar o preço da mudança.
E nós temos pagar o preço da mudança, que eu digo você está disposto a viver só. Se você vem sozinho, você vai viver sozinho. Se você vem com a família, você vai viver com a sua família, mas sozinho. Que eu digo porque o paraense tem uma coisa muito legal, muito boa, que é essa relação muito próxima com a família. Você não tem isso no Rio de Janeiro, você não tem isso em São Paulo, você não tem isso em lugar nenhum. Você tem no Pará. Quer dizer, eu tenho amigos que no domingo, no sábado, almoçam na casa da família da esposa e no domingo almoçam na casa da família do marido. Toda semana, todo o ano inteiro assim. E muita gente quer vir, mas não está disposto também a mudar a sua cultura de não ter mais isso, que também é outra coisa diferente, difícil. Então, precisa fazer tanto um planejamento quanto um trabalho grande de mudança de valores mesmo. Qual é o meu valor? O que eu quero com essa mudança? O que eu quero para a minha vida? O que eu vou ter que abrir mão? Então, essa parte também é muito mais difícil. Muita gente começa o processo, não, agora eu desisti, não quero mais, isso é muito difícil para mim, e acaba não vindo. Então, também temos isso. Os dois problemas são, para mim, os mais recorrentes, assim, que eu vejo. Legal. A minha última pergunta é referente ao processo assim meio que de logística, né, em referente a você. No caso, quando você iniciou em relação ao processo logístico, você sentiu alguma dificuldade ou foi assim mais fluido no sentido de empacotar, de a transmissão daqui do Brasil para lá para fora? Tem alguma burocracia sem ser na parte de fiscalização? Porque você disse em relação às sementes, né? Você mudou em relação a um nome. Mas eu falo no Isso. sentido de você empacotar. É caro da gente, vamos dizer assim, pegar a matéria-prima daqui, levar para a Europa. Ou então, pegar a matéria-prima aqui, fazer a produção, depois enviar para a Europa. Ou você faz o processo lá, só apenas recolhe a matéria aqui. Então, eu queria entender mais ou menos, porque o que eu vejo, por exemplo, eu tenho conhecidos que moram, eu não sei se é igual isso na Europa, mas nos Estados Unidos, em que eles fazem a importação de algumas espécies de peixes, né, que não tem nos Estados Unidos, e aí eles pedem aqui no Brasil para enviar para lá para revender. A mesma coisa com outros países, né? Eu não sei como é que funciona aí na Europa, né? Uhum. É assim, olha, eu não produzia nada, eu era comerciante aí. Então, o que eu fiz? Antes de abrir a empresa aqui, eu fui lá na fábrica, a fábrica que me fornece, que é lá no sul, em Blumenau. Conversei com os donos da fábrica, eles adoraram a ideia, disseram que ia me ajudar. E aí, para eu não pagar 2 impostos no Brasil, que seria, se eu comprasse da fábrica pela minha empresa e exportasse pela minha empresa, eu pagaria o imposto interno de ter feito essa compra e o imposto para exportar. Eu pagaria 2 impostos. E o que eu fiz com ele? Eu fiz o seguinte, eu abri a empresa em Portugal e aí eu comprava da fábrica pela minha empresa em Portugal. Então, eu importava direto da fábrica, eu não passava pela minha empresa de Belém. Aí, o que acontecia? Eles empacotavam tudo, eu fazia só o pedido do que eu queria, eu fazia o pedido com 20% a mais. O que eu fazia? Eu tive um trabalho grande com logística para bater a cabeça, para pensar na parte de logística como seria. Porque eu tinha que ter mercadoria para entregar de acordo com o pedido do cliente, mas eu tinha que ter uma folga também de mercadoria, porque se o cliente pedisse uma reposição, eu teria que ter essa mercadoria aqui para repor, não para fabricar ainda com 40 dias, 20, 25 para fabricar, mais 10 de viagem, sei lá, com despacho, com não sei o quê. Então, isso é inviável. O que eu fiz? Eu fiz uma experiência, fiz a primeira compra, fiz 20% a mais de pedido, de tudo que os clientes pediram, para poder deixar aqui. Só que, quando eu abri a empresa, foi outra coisa também que eu tive de dificuldade. Eu abri a empresa de uma forma muito ingênua. Apesar de eu ter feito um plano de negócios, de eu ter avaliado tudo, ter conversado com consultores, de ser consultora também,
Na minha cabeça, tudo funcionava muito praticamente. Eu falei, eu vou chegar, vou tirar os pedidos, vou dar o prazo para a pessoa, para o empresário. Falou, olha, daqui a 40 dias chega. Eu tenho uma meta de tirar os pedidos de todo mundo dentro de um prazo X, encaminho todos os pedidos juntos, o pedido chega, eu entrego e vou fazendo isso. Então, era simples. Mas aí o contador falou, simples, mas nem tanto. Aqui é outra cultura. Depois que eu abri a empresa, já ia começar a operação. E, bom, conclusão, eu vi que eu precisava ter um estoque aqui. Só que, como ter um estoque se eu não tinha me planejado para ter um galpão? Então, eu falei, gente, eu não precisava nem de um galpão, eu não vou alugar uma casa para isso. Eu não podia morar aqui na Europa na época, por uma questão familiar. Então, eu não tinha... E alugar um ponto, eu teria que contratar alguém para poder ficar contando essa mercadoria, para entregar. Eu fiquei louca, eu fiquei 3 dias parada em Lisboa, dentro de casa, em surto. O que eu faço da minha vida agora? Eu não tenho esse dinheiro, não vou contratar ninguém e eu tenho que tomar uma decisão. Comecei a procurar as empresas de transporte e acabei achando um senhor que é dono de uma mega empresa de transporte, foi conversar comigo pessoalmente e eu falando para ele do meu problema, olha, sou muito pequena, todas as empresas de transporte que eu falei, ninguém nem quer conversar comigo porque só trabalha com grandes exportações. E ele, não, o meu foco são pequenas. E ele foi me explicando e olha só o que eu consegui. Eu falei, porque eu preciso ter uma sala. Ele, não, você não precisa, você pode deixar no meu galpão, mas como funciona isso? Então, basicamente, eu tive uma alegria muito grande quando eu achei esse senhor, porque ele tem uma empresa de transporte, uma transportadora, com um galpão. Como é que funciona? As empresas todas mandam os produtos para ele com folga e ele armazena lá. E quando eu vendo para um determinado cliente aqui, vamos imaginar que a loja lá de Lisboa, a loja X, fez um pedido. Eu só mando o pedido para ele com as especificações, porque está tudo lá certinho, as especificações do produto. Ele coloca na caixa, ele tem uma menina para poder colocar na caixa. Ele me cobra por isso, mas ele cobra centavos, tipo 0,5 centavos por menos que isso, por peça para colocar na caixa. E cobra o preço da caixa, embala e entrega que é o trabalho dele, o transporte, e entrega lá na loja. E aí ele mesmo me perguntou, como é que você vai fazer para receber? E eu achava que aqui não existe boleto. Então, na Europa não existe boleto. Ou é cheque predatado ou é depósito bancário. Só que o depósito ele é muito comum, só que também você não tem garantia de que vai receber. Ele falou assim, olha, como é que você pode fazer? Quando o meu motorista for entregar suas caixas, ele só entrega se receber os cheques. Você só precisa colocar na nota fiscal qual é a forma de pagamento. E eu colocava essa observação na nota, 3 cheques para o dia X, Y, Z. O motorista só deixava a mercadoria se recebesse os 3 cheques. Como a gente já fazia o contato antes com a empresa, com o cliente e avisava, olha, amanhã vai a transportadora aí, já deixa os cheques prontos, eles deixavam, já era uma coisa simples. E eu não morava aqui. Então, o que essa empresa é fantástica. Ele falou, Eli, a gente pode ou mandar os cheques para um endereço que você quiser, pelo correio, ou fazer o depósito na data. Gente, melhor do que isso não tinha. Eles eram, tipo, administrativo para mim. Então, eles guardavam cheques, eu tinha uma planilha com cheques no meu escritório, e quando chegava no dia, eu só lembrava eles, olha, hoje é o dia do cheque X, você pode colocar? Pode. Ele depositava na minha conta e ele me cobrava 1,50 € por cada cheque, para receber cada cheque, né, para o motorista fazer essa operação, que para mim era nada, porque se eu tivesse que contratar alguém também para fazer a cobrança e ir lá buscar, era muito mais caro. Então, eu tive tive muita sorte de ter encontrado essa empresa com esse dono que me acolheu, assim. Ele falou, olha, você é a mesma dona, eu estou conversando com você, a dona da Embeleze, quando veio para Portugal 5 anos atrás, ela foi nos anos 2010, eu acho, não sei,
era igualzinho a você, não sabia nada, estava começando de pouquinho. Hoje ela exporta para mais de 30 países, é a gente que faz toda a exportação dela aqui, vem do Brasil para Portugal e daqui a gente entrega nos outros países, inclusive África. Então, eu tive muita dificuldade na logística até eu identificar como seria a operação logística. Quando eu consegui achar esse homem, aí sim, minha operação logística fluiu tranquilamente, não tive problema de nada, não sumiu uma peça, muito pelo contrário. Às vezes eu me desorganizava na minha planilha, pedia para eles fazerem a contagem de estoque e na contagem deles tinha mais produto do que na minha. Então, eles muito honestos, foi muito bom para mim ter trabalhado com essas pessoas. Legal, muito obrigado. Gostei Nada. mesmo. Não sei se ainda tem tempo, mas eu queria lhe fazer uma pergunta referente a essa questão de treinamento e desenvolvimento. Sou Júcia Farias, tudo bom? Muito obrigada pela oportunidade de estar lhe ouvindo. Isso para a gente é muito significativo nesse momento de aprendizado e de faculdade, é agregar, como a gente sempre fala, o conhecimento teórico à prática. Sim. Então, assim, você trabalhou durante muitos anos na parte de treinamento e desenvolvimento, falou das dificuldades semelhantes que estão compartilhadas, inclusive, de países diferentes. Agora, eu lhe faço uma pergunta. Anos anteriores, houve, vamos colocar assim, entre aspas, uma fuga muito grande de brasileiros para Portugal. E algumas pessoas chegaram a dizer, igual nos Estados Unidos, muita gente depois vai voltar com o prato na mão devido às dificuldades que você enfrentadas lá. Nessa mudança, nessa fuga, entre aspas, que houve de brasileiros, qual é a sua visão a respeito disso? Hoje dizem que, alguns conhecidos meus dizem que tem mais brasileiro em Portugal do que propriamente portugueses em si. O mercado ele ficou saturado, é muito voltado para produtos brasileiros. Como que é essa dinâmica do mercado português com relação aos profissionais brasileiros? Ah, perfeito, Júcia. É assim, vamos lá. Essa nova leva de brasileiros que veio para Portugal, ela é diferente das outras. Porque agora a maioria, né, dos brasileiros que vieram são pessoas mais preparadas, principalmente intelectualmente. São pessoas que têm mais estudo, são pessoas que têm dinheiro. Não estou dizendo que são ricas, mas também não estão com pires na mão. Eles estão vindo para Portugal porque verdadeiramente identificaram uma oportunidade de morar num país mais tranquilo, que pode oferecer oportunidades de negócio, seja de trabalho, seja de botar um negócio, de montar um negócio, que são aceitáveis. É o que eu falei, não dá para você ficar rico, mas também você não fica pobre, se você trabalhar direitinho. Então, temos uma diferença do tipo de público que veio. De 2015 para cá, são pessoas muito mais selecionadas de identificação de oportunidades, estão identificando oportunidades. Poxa, é só isso, então vou fazer, então vou empreender, eu abri empresa com 1.000 euros, né? Meu capital social da empresa foi 1.000 euros, e na época o euro estava 3,20 aí no Brasil, era 3,06. Eu fazia toda a parte de planejamento de exportação, enfim, eu lembro que o meu euro era 3,20 na minha cabeça, mas ele era 3,06. Então, quer dizer, eu abri uma empresa com 1.000 euros, sem morar em Portugal, com visto de turista, e com uma série de boas oportunidades. Tinha acesso, se eu precisasse, acesso a financiamento, coisas assim. E foi uma vantagem que o governo português deu para quem quisesse empreender no país. Isso é um fato. Tem gente voltando? Tem gente voltando, mas não é muita gente voltando. Você está certa quando você fala a respeito de brasileiro. Tem muito brasileiro em Portugal, 10% da população hoje de Portugal é de brasileiros.
mas não está saturado. Portugal precisa de imigrantes, não está saturado. O que acontece aqui que é diferente? Acontece o seguinte: o jovem, ele vai para a faculdade, e aí ele chega na faculdade. Tem um programa em Portugal e na Europa chamado Erasmus, que é um programa que você pode fazer 1 ou 2 semestres em outros países, continuando os seus estudos em outros países. Quando esse jovem vai para o outro país e vê a realidade do outro país, que obviamente é melhor do que Portugal, porque o salário de Portugal é muito baixo, perto de uma Alemanha, perto de uma França, quer dizer, acho que a França é 1.200 euros, Portugal é 600, 630, 660, não me recordo agora. Você tem a Espanha, 1.100, 1.200, tem a Itália. Então, você tem os outros países todos que minimamente é o dobro de valor de salário. E outras coisas também. Então, o que acontece? Esse jovem, quando vai para a faculdade e faz o Erasmus, ele já faz uma série de articulações. Aqui no Rio, as estátuas estão ajudando a prefeitura a chamar a atenção. Então, ele faz as articulações dele, termina a faculdade, o que ele vai fazer? Ele vai embora para o país, para outro país. Então, o jovem ele vai muito embora daqui. Por isso que o governo português incentiva muito a vinda de imigrantes, porque não tem gente para poder trabalhar. Quando eu digo não tem gente, hoje até que tem, mas não tem gente qualificada, igual no Brasil, né? A gente tem muita dificuldade de encontrar gente qualificada. O qualificado vai embora, vai ganhar mais, vai para Londres, vai para outros lugares. Essa é uma realidade muito grande. Quando vem muito brasileiro para cá agora nessa nova leva, veio muito empreendedor. E isso é bom, porque esses empreendedores, eles viram também uma oportunidade fantástica, do tipo, eu vou montar uma empresa num país seguro, porque é um dos países mais seguros do mundo, e vou pagar um salário baixo. Quer dizer, tudo correto, vou pagar um salário que eu posso pagar agora. Um microempresário pensa assim, cara, eu não posso pagar um salário tão alto, não vai dar para eu montar minha empresa no Reino Unido, não posso montar na França, mas dá para eu expandir hoje para Portugal. Esse salário, que é o salário exigido pelo governo, eu consigo pagar dentro do que eu imagino. Então, os empreendedores vieram porque conseguem dar emprego para as pessoas daqui, que também precisam de emprego, e conseguem pagar direitinho, porque eles estão começando. É importante eles estarem num país em que tenha mais incentivos fiscais, financeiros, e o poder de pagamento ele consiga honrar. Então, hoje a gente tem essa realidade em Portugal, mas a gente precisa, sim, de gente. Não tem saída. Tem gente entrando e saindo o tempo inteiro. São 10 milhões de habitantes. Não tem muita gente assim, tem muitas oportunidades ainda o país. Claro, as grandes cidades já estão muito saturadas, Lisboa, Porto, mas as outras cidades têm muita oportunidade ainda para ser feita em Portugal. Obrigada. Uma última pergunta com relação a isso, que inclusive você soltou um pouquinho no final com relação a essa questão de incentivos. O governo português, ele de alguma forma incentiva essa chegada do brasileiro no mercado português ou não? É uma iniciativa própria mesmo do país? Não, há muitos incentivos aqui. Por exemplo, tem a Prefeitura de Lisboa e a Câmara de Comércio, que é o mesmo que a Associação Comercial daí. Eles têm um projeto chamado... Não é nem um projeto, eles têm eles têm uma diretoria chamada Invest Lisboa. Essa Invest Lisboa são pessoas que trabalham lá, pagas pela prefeitura e pela associação comercial de lá, para ouvir. Vamos imaginar, Júcia, que você chegue lá e fala, olha, eu quero colocar uma empresa aqui, e eles vão te ajudar em tudo, vão te indicar, foi o que fizeram comigo, vão te indicar contador, 3 ou 4 para você conversar, para tirar suas dúvidas. Você não precisa pagar nada, absolutamente nada nesse período de busca de informações, porque esse é um trabalho de captação de empreendedores,
de fazer com que o empreendedor invista em Lisboa. Eles querem trazer gente para investir, eles querem investidores. Não interessa se a sua empresa é pequenininha, você vai, vou montar uma brigadeiria, ou se você vai montar uma indústria com 1000 postos de trabalho. Claro que uma indústria com 1000 postos de trabalho, ele vai olhar melhor para você. Mas eles não fazem essa... brigadeiro que você quer colocar? Então, vamos lá, o que eu posso te ajudar? Você vai vir morar quando aqui? Você quer morar aqui? Não quer? Vai ter alguém para operar? Eles vão te ajudar fazendo um monte de perguntas, dando um monte de indicações, soluções. Quando eu vim a primeira vez, eles me perguntaram se eu já conhecia a empresa A, B ou C, os possíveis concorrentes, eu fui atrás. Então, tem incentivo, sim, do governo para que a pessoa empreenda aqui. Esse é um dos tipos de incentivo, de ajudar você com as informações. E tem os projetos de financiamento, que também são incentivados pelo governo português, através da União Europeia, onde você tem, dependendo do setor que você vai investir, dependendo se for no turismo, se for, depende da cidade, depende do turismo, tecnologia, informática e outras, sustentabilidade e outros temas, e dependendo da cidade que você vai investir também, da região, você tem incentivos de empréstimo de fundo perdido. O que significa isso? Significa que é empréstimo com uma parte que o fundo perdido significa a dívida perdoada. Então, tem fundo perdido aqui de 40%. Tem empréstimos que você busca, quando você consegue esse financiamento, você tem 2 anos de carência para pagar, 0% de juros para pagar todo o seu empréstimo e ainda 40% de fundo perdido. Ou seja, teve muito incentivo, ainda está tendo. Foi um projeto chamado Portugal 2020, que terminava esse ano, 2020. Parece que vai ser estendido até 2025. Então, eu ainda não li sobre isso, mas há bastante... Isso é um dos programas de financiamento, tem vários outros. Não é fácil acessar, não é fácil conseguir dinheiro assim, com dinheiro desse, que nem seu pai empresta para você, não é fácil, sem juros, porque precisa de plano de negócio, precisa de tudo organizado, documentação, uma série de exigências, mas muita gente se beneficiou do Portugal 2020 e continua se beneficiando, porque é um programa fantástico de incentivo mesmo para trazer empreendedores e desenvolver o país. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? Sou eu, a Jéssica, novamente. E eu vi que você teve muita dificuldade realmente no início para começar a exportar, principalmente sobre conhecimento, sobre a cultura e acesso a algumas informações de outros países, principalmente Portugal, né, que foi o que você iniciou o processo de exportação. Aí eu gostaria de saber se, para você se aperfeiçoar, você fez algum curso, fez consultoria com alguém? Quem foi que te deu todo esse apoio para iniciar esse processo? Como é que você teve esse conhecimento todo? Boa pergunta. Não fiz nenhum curso. Eu fiz o seguinte, surgiu a ideia de eu expandir para Portugal. Inicialmente eu pensei em montar uma loja lá em Lisboa, e eu tenho uma vantagem e também uma desvantagem. Eu sou uma pessoa muito planejada, eu gosto das coisas muito organizadas e planejadas com muita antecedência. Então, qual é a desvantagem? Uma pessoa como eu, numa crise de coronavírus, surta, porque todo o planejamento vai por água abaixo e agora eu fico assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Você não sabe o que vai fazer porque é tudo novo. Mas em 2015, quando eu tive essa oportunidade de pensar em relação a Portugal, eu nunca tinha nem ido a Portugal. Já conhecia outros países da Europa, mas não conhecia Portugal. E a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. Então, eu comecei a pesquisar em sites, ver como era, perguntar para pessoas que conheciam Lisboa, conheciam os outros países, e fiz uma pesquisa
no Sebrae, sobre a parte de internacionalização, no Senai, e, ao mesmo tempo, consegui achar pelos sites essas agências de investimento. Então, eu decidi, em agosto de 2015, fazer uma viagem para cá, para Portugal, para conhecer o país, trazer na minha mochila umas peças de roupa. Eu fiz, basicamente, uma validação da minha ideia. Eu trouxe umas peças de roupa na mochila e levava nos lojistas para perguntar o que eles achavam. E a minha ideia naquela época era fazer essa validação do mercado, buscar informações com o contador, advogado, com a Câmara de Comércio, com quem eu pudesse, até na embaixada, com quem eu pudesse conversar. Aí cheguei na embaixada, sabia nem o que eu perguntava, mas eu fui lá, falei, olha, eu vim aqui e você quer o quê? Eu não sei, eu quero dizer que eu queria vir para cá, tem algum empecilho, eu não sabia nem o que perguntar. Eu lembro como se fosse agora, na reunião da embaixada, foi a pior reunião que eu tive, porque eu não sabia nada, não sabia o que falar na reunião, assim, mas mostrei a roupa e, sei lá, eu falei, vou pensar que é uma brasileira tola, mas estou aqui, vai lá que tem alguma informação que me ajuda. Mas eu fiz isso e eu não quis gastar... perder tempo. Então, o que eu fiz? Eu me planejei para ficar 15 dias na Europa. Consegui fazer o agendamento do Brasil com a agência de investimento de Londres, e aí a agência de investimento de Londres, que é a mesma, assim, mesmo estilo da de Portugal, é a agência para atrair empreendedores, e eles fizeram para mim o agendamento a agência fez o agendamento com um advogado, com um contador, com uma moça que trabalha com colocação de produtos no mercado em Londres. Então, eu fiquei 3 dias em Londres. Primeiro, eu comecei com Portugal, fiquei 3 dias em Portugal, fiz a reunião toda lá com a agência de investimento, com a Invest Lisboa, fiz as reuniões com o contador, com o advogado, enfim. Fui nas lojas, mostrei os produtos lá em Portugal, e eu repetia isso daí em Londres e em Paris, porque eu falei, bom, eu quero avaliar qual seria o melhor mercado. Meu sonho era morar em Londres, mas de último não dava. Aquilo que eu falei, não dava porque Londres, a libra é muito alta, eu não tinha dinheiro para pagar um salário, para fazer alguma coisa em Londres, era muito, muito alto para mim. Paris foi inviável. Eu nem me animei muito porque o mercado de Paris para mim não era bom, ele é todo tomado pelos paquistaneses, pelos indianos, nessa parte de souvenir, então isso era inviável para mim porque não tinha como competir na questão financeira. E Portugal já me animou um pouco porque é um mercado menor, era um risco menor, e eu podia pagar para tentar arriscar em Portugal. Então, foi o que me salvou. Mas eu fiz um grande planejamento assim no início e busquei muita informação. Então, eu fui sozinha, fiquei os 15 dias. Quando terminou Paris, e eu vi que não ia ser Paris, nem ia ser Londres, eu mudei minha passagem, fiquei mais 5 dias em Portugal. E aí eu fui andar tudo a pé em Lisboa, andei loja por loja que seria interessante para eu olhar, como seria. Descartei já a ideia de abrir uma loja para mim lá, porque ia ficar muito caro. Quer dizer, fiquei mais 5 dias andando no sol, a pé, sem saber nada, até entender como é que funcionavam algumas coisas. E a partir daí eu voltei para o Brasil e fiquei de agosto até dezembro fazendo um plano de negócio, avaliando mesmo. Botei tudo que eu busquei de informação no papel, fiz conta, chamei amigo que sabia melhor conta do que eu, fazer conta mais na parte de câmbio, porque eu não entendia direito como é que eu fazia as conversões, o que significava uma coisa, o que é dólar comercial, o que é dólar turismo, como é isso, quais são as taxas de banco. Então, os meus amigos também me ajudaram a ver isso. E aí eu tomei a decisão em fevereiro de 2016, do ano seguinte, aí eu já fui para abrir um negócio. Então, foi bem planejado mesmo, assim. Eu comecei em fevereiro de 2015 a pensar, em agosto eu já estava na Europa fazendo essa pesquisa de mercado, em dezembro eu tinha o plano de negócio pronto,
Janeiro, eu revi o plano com tudo antes de viajar de novo. E em fevereiro eu viajei, fiquei 40 dias em Lisboa, já para abrir a empresa, já para começar o negócio. Mas não contratei consultoria. Depois que eu passei um monte de perrengue aqui, é que eu soube que tinha consultoria que fazia tudo isso. Eu nem sabia que existia isso aqui em Portugal. Mas foi bom porque eu aprendi também a fazer tudo. Isso foi muito bom para mim. Obrigada, Eli. Obrigada. Pô. Eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, nossa, como é que ela conseguiu? Eu fico sempre na dúvida quando vem algum professor para saber como foi, se ele teve algum tipo de processo, fez algum curso. E é admirável mesmo, é o que o Neto falou. Você tem. Jéssica, caiu o teu áudio. Ah, tá, desculpa que eu desliguei sem querer. Eu estava falando ali que é como o meu colega Ubiraci falou, que você tem um sangue empreendedor. Você foi, colocou, como você mesmo falou, colocou a cara a tapa, pesquisou. Fez o nome dela. Fez toda ela a análise. parece raiz, Jéssica. É verdade. Obrigada mesmo. Tu fez o teu nome. Obrigada, Eli, por ter explicado. Obrigada. Quem mais? E aí, pessoal, fique à vontade. Temos mais alguns minutos, mais aí uns 10 minutos para nós encerrarmos a nossa videoconferência. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta final para ele, referente à mão de obra, né? Hoje eu tive uma reunião, que eu estou trabalhando em home office, né? E aí eu tive uma reunião com o nosso supervisor e ele disse assim, ele mora no Acre, né? Ele está vindo aqui para Belém e aí ele disse que toda essa mudança a gente está, né, sofrendo pela pandemia, né? Está ocorrendo que muita gente não tem a mão de obra qualificada. E eu queria te perguntar se aí você vê outros colegas, outras empresas que têm essa dificuldade com mão de obra qualificada aí, que nem aqui no Brasil em alguns setores. E aí eu fico assim questionando, será que é somente algumas regiões aqui do Brasil, alguns setores que realmente têm essa dificuldade, né, na mão de obra qualificada, ou se é uma questão muito referente ao país, né, no caso? Será que na Europa, eu acho assim, a Alemanha tem, eu acho que mais mão de obra qualificada para a indústria automotiva. Na Itália já é mais para mão de obra qualificada na indústria de alimentícia. Então, assim, como é que seria essa relação de mão de obra? No caso, a gente buscaria o governo, buscaria agências que tem aí na Europa para poder fazer, por exemplo, como você disse, eu queria abrir uma firma, uma indústria, né? E aí eu vou precisar de uns 50 funcionários. Como é que eu vou buscar essa mão de obra qualificada, né? Eu fico assim pensando um pouco mais além, né, no sentido de ter essa curiosidade, né, que vem assim, né? Olha só, aqui tem o Cine também, né? Todos os países europeus têm o sistema de emprego, né? O órgão público que cuida de colocação de pessoas que precisam de emprego. Então, acho que, se eu não me engano, o desemprego em Portugal, a taxa é de 6 ou 7%, né? No Brasil estava 14%, eu não sei se mudou, 13 ou 14%, entre 13% e 14%, né? Mas aqui nós temos o Cine também. A mão de obra qualificada é idêntica à do Brasil, no sentido de alguns setores precisam muito mais do que outros. Então, por exemplo, TI no Brasil, tecnologia da informação, precisa-se de muita gente na área de tecnologia de informação e não tem. Portugal é igual. Você vai vagas de emprego para TI, tem um monte. Vagas de emprego para a parte de pessoas que trabalham com programação, toda a parte de digital tá em alta, assim como no Brasil. E então, quer dizer, eu vejo que essa questão da mão de obra qualificada, ela é um problema mundial. No Brasil não é só um problema do Pará, é um problema de todos os estados. Eu tenho amigos em vários estados e muitos empresários também, e também faço contatos, eu tenho as minhas redes de contatos que eu recebo toda semana, todos os dias, as informações a respeito das outras associações, a Fiesp,
a Federação das Indústrias de São Paulo, enfim, então, a dificuldade é a mesma. A mão de obra qualificada é um problema grave em todo o mundo. E agora, mais do que nunca, as pessoas não leem, não estudam, quer dizer, elas assistem 3 minutos de vídeo no Facebook ou no Instagram e acham que já estão entendendo todo 100% daquele assunto, já se sentem qualificados para poder opinar, resolver, até arrumar emprego dizendo que é especialista. Então, a gente tem mesmo essa dificuldade mundial, Portugal não fica atrás, mas se você for montar uma indústria hoje em Portugal, eu te falei, a vantagem é que nós temos as agências de investimento. Então, essa agência de investimento em Lisboa, temos em Braga, acho que tem no Porto também, que tudo é pela associação comercial e pelas prefeituras. Então, eles são agressivos no bom sentido, eles querem muito trazer investidores. Você fala que vai montar uma indústria de 50 funcionários que você precisa contratar, eles vão te ajudar em tudo, sem cobrar um centavo, a agência de investimento, porque esse é o trabalho deles. Você vai falar, eu preciso de 50 funcionários para trabalhar na área de confecção, por exemplo, ou de alimentação, eles vão falar, olha, vou te mandar, eu vou te passar agora esse contato dessa escola que forma essas pessoas, ou dessa empresa que seleciona. Eles te dão todos os caminhos para você chegar nessas pessoas e na mão de obra que você precisa. Isso eu garanto para você, não é difícil. Aqui em Londres, na França, essas agências são bem agressivas, são muito boas, eles trabalham muito bem para fazer com que as pessoas investam no país, principalmente o empreendedor de fora, que não conhece nada e precisa de gente séria para poder indicar o bom caminho, os caminhos certos para eles, porque quem é daqui pode até conseguir, pode até ir lá, eles vão ajudar também, mas já sabe tudo, já conhece, já nasceu, já sabe quem é fulano ciclano, já sabe o nome das marcas, mas quem não é precisa desse tipo de gente, então, desse tipo de serviço. Então, as agências de investimento são muito boas mesmo, e você não precisa pagar para poder ter todas as informações e com lastro, com segurança, porque são pessoas idôneas que estão te indicando, né? E eles não ganham nada dessas pessoas também. É outra coisa interessante, não tem essa corrupção de vou ganhar 10% se eu indicar fulano, não existe. Aqui eles indicam e falam, se você não gostar, me avisa que eu vou te indicar outro advogado, porque eu não ganho nada e não é para ganhar mesmo. Meu interesse é que você fique satisfeito. Os outros clientes lá do Brasil que vieram também gostaram desse advogado, mas tem gente que não gosta, você pode falar que eu indico outro, posso te indicar mais 2, mais 3, então é nesse sentido, é possível, é muito organizado nesse sentido para se abrir negócio aqui. Legal, Show de muito bola, legal, show de bola. obrigado. Pessoal, então nós já estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito a Eli por esse bate-papo. Eu acredito que todo mundo que participou aprendeu muita coisa. E aí eu gostaria que você desse as palavras finais aos meus alunos. São alunos do 7º semestre, falta mais um semestre, eles estão se formando, vão ser futuros administradores. E aí eu gostaria que você desse as palavras finais, algumas dicas, orientações, conselhos, sei lá, como você queira chamar. Tá, obrigada, Suzuki. Primeiramente, quero muito agradecer a oportunidade de participar, parabenizar o professor Suzuki aí pelos temas, né, os alunos aí por estarem atentos aí agora cada um de casa estudando num novo formato. E assim, de palavras finais que eu queria deixar seria assim, não tenham medo de trabalhar, o mercado é diferente. Eu tive muitas... Quando eu saí da faculdade, eu não achei emprego na minha área de forma alguma. E foi muito interessante, porque assim, eu estava iludida. Eu tenho um diploma, eu vou conseguir e tal. E eu não consegui nada, absolutamente nada. Eu fiquei 3 meses procurando emprego. Eu falava assim, sim, mas me dê uma oportunidade, eu posso trabalhar de graça aqui 2 meses, 3, para vocês verem se vocês gostam do meu trabalho. Eu era muito ingênua. E não, nem pensar, você pode ir embora, não precisa de ninguém, nem de graça, nem de coisa nenhuma. Então foi muito difícil no começo.
E eu pensei muito na época que eu terminei a faculdade e que eu não conseguia emprego. Eu falei, bom, eu não vou conseguir emprego de jornalista. Na época eu tinha vários cursos de assessoria de imprensa, era uma coisa que eu adorava fazer. E eu falei, bom, não vou conseguir emprego no que eu quero, mas eu preciso me sustentar. E eu comecei como vendedora. Então, quer dizer, como eu aprendi com meu pai lá, desde os 8 anos, vendendo na feira, isso era uma coisa fácil para mim. E na época eu já estava me casando nessa época, e meu marido falava assim, você é louca, você tem um monte de curso, você fez a faculdade. Eu tinha feito também administração, fiz jornalismo. Eu falo sempre que eu fiz jornalismo, mas eu fiz administração também, eu fiz simultâneo as 2 faculdades. Mas eu nem me lembro, porque eu detestava jornalismo, detestava contabilidade 1, 2, e eu falava para os meus amigos, o que a gente estuda contabilidade, pelo amor de Deus, se eu estou fazendo administração, eu detestava. E a minha amiga falava assim, é para a gente mandar no contador, você tem que aprender isso. Mas, e aí, quando eu saí, eu rapidinho arrumei um emprego no shopping de vendedora, e as coisas são assim, eu tinha um salário, eu lembro até hoje, meu salário era R$120, salário na época era 120, e meu primeiro salário foi 300 e poucos reais, eu não me lembro o triplo do salário, porque eu bati todas as metas, enfim, eu gostava muito de vender e eu não estava ali para brincar. E no terceiro mês que eu estava lá, a dona dessa empresa era a subsecretária de Ciência e Tecnologia do Estado. Ela falou, não, você não vai ficar aqui vendendo livro, você vai comigo para a secretaria e lá a gente vai conseguir uma coisa melhor. Fiz um projeto, ela pediu para escrever, escrevi um projeto e passou no CNPq, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia da época, e meu primeiro salário nessa secretaria foi R$1.000, quer dizer, foi 10 vezes mais. Mas eu só consegui chegar nessa oportunidade porque, para mim, não importa quanto eu estou ganhando, nem onde eu estou trabalhando. Para mim, importa onde eu tinha que trabalhar. Eu não conheço ninguém nessa cidade, porque eu saí da faculdade e mudei de cidade. E eu preciso conhecer gente, eu preciso entender e eu preciso trabalhar também. Então, eu queria deixar para vocês essa minha experiência, né? E eu desde sempre fiz isso. Não olhem para o agora, olhem para o futuro. Às vezes você tem que dar 5 passos para trás, 10, andar muito mais para trás, mas porque você vai chegar lá na frente de uma forma melhor. E foi exatamente o que eu fiz naquela época. Eu ganhava, todo mundo falou que eu era louco, você pode ficar em casa. Meu marido ganhava muito mais na época. Ele falava, você pode ficar em casa. Eu não vou ficar em casa, eu vou fazer meu nome. e aí eu consegui. Então, não se desesperem, não, e também, ao mesmo tempo, não se iludam, porque os empregos não são mais como eram, e agora, depois dessa crise, agora que vai ser diferente. Então, não se iludam. Toda oportunidade que vocês tiverem para conhecer pessoas, essa é uma boa oportunidade, porque as pessoas é que abrem as portas para vocês, não é o cachorro, não é o cargo, não é o crachá, não é o nome da empresa. Quem abre a porta é uma pessoa, pode ser a faxineira, pode ser o presidente, mas geralmente não é o presidente que abre a porta. Geralmente é o porteiro, é a faxineira, é aquela secretária tímida ou aquela secretária arrogante. Não importa, seja amigo de todo mundo, trate todo mundo super bem, porque seguramente você vai fazer seu nome. Seguramente, eu garanto. Ok. Eli, muito obrigada aí pela sua generosidade. Que hora que é aí na França agora? Agora aqui são 1h27 da manhã. Olha, já gente, estamos no dia 24. Olha, já pensou, hein? Então é isso. Gente, quantos gostaram? Levante a mão. Gostei, foi muito bom, adorei. Obrigada. Na França já é meu aniversário. Muito legal. Olha, parabéns. Obrigada. Parabéns. Eli, muito obrigado. Um carinho enorme. Manda um abraço para Gabriel, para todo mundo. Tá bom?
Tá certo. Então tá, bom, show de um bola. abraço. Valeu. Boa noite Obrigado. pra você. Gente, obrigada aí Boa também. noite. Tudo de bom para Tchau, vocês. Jéssica. Sucesso. Beijos. Pra vocês. Tchau, obrigada. Beijos. Obrigada, tchau. Jéssica, tchau.